Fala aí, meu povo. Sabe aquela história de torcedores calma? Então, eu acho que não é hora disso. Não é hora de ter calma. É meio apocalíptico mesmo, mas eu realmente acho isso, apesar da piadola. Eu acho que é hora de ter calma quando as coisas parecem que estão indo num bom caminho e que, se tiver calma, não desesperar, elas vão entrar no eixo, às vezes alguma questão circunstancial, e não me parece ser o caso. Então, claro que não é para desesperar, queimar a casa do zero, reconstruir elenco, comissão técnica, tudo, mas é momento sim de pensar para onde que a coisa está indo no Cruzeiro, porque algumas pistas que já tinham sido dadas, eu acho que especialmente contra o Atlético, contra o Botafogo não, mas contra o Atlético e depois muito contra Betim e agora Curitiba, me mostram que tem algumas coisas muito ruins. Internamente e externamente. O que é externamente? A pressão que vem de opinião pública e de arquibancada se instalou também, eu acho que em time e em comissão técnica, e isso está atrapalhando. Daqui a pouco eu vou falar, inclusive, sobre futuro de Tite, se eu acho que deve ficar ou não. O que eu acho que é o problema interno? Primeiro, o Cruzeiro do ano passado ia muito bem em contra-ataques. Se eu não estou enganado, foi a 14ª posse de bola do Campeonato Brasileiro. Era um time de transições, um time que se defendia muito bem, organizado, todo mundo sabe tocar a bola, mas nem todo mundo sabe atacar no famoso terço final. Eu tento não usar essas palavras, mas às vezes fica difícil. Mas que, enfim, muitos jogadores trabalhadores e que eram soldados para que dois jogadores brilhassem muito, o Matheus e o Caio. Essa temporada, o time dá um passo à frente, ou tenta dar um passo à frente, até porque ele é empurrado a dar esse passo à frente. O Cruzeiro deixa de ser pedra, passa a ser vidraça em muitos jogos, para atacar muito mais os seus adversários. E não me parece ter um elenco bom o suficiente para atacar os adversários, ou pelo menos por enquanto não é um time que ataca bem os adversários. Como característica de jogadores, para atacar bem você tem que ter 1 contra 1, jogadores de lado de campo que consigam resolver coisas em espaços curtos, e muita gente que entre na área e que faça gols. O principal atacante do Cruzeiro, o grande jogador, fazedor de gols, o Caio Jorge, não é um jogador de espaços curtos. Ele até pode fazer alguns gols ali de dentro da área, mas muitas vezes ele mesmo sai da área para buscar espaço. De vez em quando o Caio Jorge está na ponta e não tem ninguém dentro da área. Matheus Pereira está tentando dar o seu passinho à frente, né? Marcou 2 gols nos últimos 2 jogos, jogando mais dentro da área, mas é um time que normalmente, com espaço nas transições, vai melhor. Não sei se é algo de característica de elenco. Quando o Tite foi contratado, eu cheguei a falar, acho que o Cruzeiro tem um bom elenco para o que o Tite quer jogar. Porque o que o Tite gosta é de um jogo organizado, que você vai ter posse de bola no campo de ataque. Para isso tem, por exemplo, os Lucas, que eu acho que fazem isso muito bem. E que, de lado de campo, acho que precisaria de mais ajustes desde a temporada passada. Com o Wanderson e com o Christian, já era um time que merecia mais ajustes. Eu achava que Arroio, que Sinisterra, que Villarreal iam nessa temporada já chegar jogando e dar mais essa força para atacar pelos lados do campo, com Matheus e Caio um pouco mais livres na frente. Por enquanto isso não aconteceu. O Cruzeiro contra-atacava bem essa temporada, a temporada passada, e nessa temporada alguns bons momentos são contra-atacando. Contra o Botafogo, os 70 minutos bons do Cruzeiro, muitas vezes em transição, aí quando o Cruzeiro toma o segundo gol ali, a água vai pro brejo. E contra o Curitiba também, né? O gol do Curitiba, o primeiro, sai depois que o Cruzeiro perde uma chance, já tinha perdido outras também em contra-ataques, porque estava vencendo e o Curitiba estava assustado, estava perdendo bola e estava dando ao Cruzeiro o jogo que ele gostava no ano passado. Primeiro tempo de ontem me pareceu muito o jogo do ano passado. A questão é que o Cruzeiro se defende pior também do que no ano passado. Então, para atacar, o time piorou, porque atacava correndo, agora ataca parado. E para atacar parado, esses ataques já estáticos, né? O adversário está todo na defesa, você está todo no ataque. A partir daqui você tem que balançar o adversário para um lado para o outro para achar espaços curtos, isso não está fazendo bem. Quando o Cruzeiro atacava, que ele corria, recuperava a bola e corria contra os adversários, isso ele fazia muito bem, e alguma coisinha ainda faz bem disso esse ano. Para defender, como o time está tentando atacar de forma posicional, nesse ataque estático, esse ataque posicional, como vocês, comentaristas, gostam de dizer por aí, tá perdendo muitas bolas, tá dando contra-ataque e tá se defendendo mal, porque acho que tá perdendo bola de forma precipitada. Uma coisa é você cruzar uma bola na área do adversário, que você sabe que ali pode rolar um rebote, e outra coisa é você tentar um drible onde não deve, você antecipar uma jogada, forçar um passe onde não deve, perder bola, tá mal posicionado para recuperar essa bola depois, e aí vem um contra-ataque do adversário. Essa ansiedade, eu acho que o time está mal montado também para atacar assim, tá? O time não está pronto para atacar de forma madura desse novo jeito de atacar. E essa ansiedade que o time já está
tá gerando, por exemplo, que o Curitiba tenha tido tantos contra-ataques tão bons, aliás, o time do Fernando Seabra ontem contra-atacando contra o Cruzeiro. Então, primeiro ponto, é interno. Internamente o time tenta mudar a sua forma de jogar, passa a jogar de contra-ataque para jogar mais no campo do adversário e não tá dando certo. Para mim isso é culpa do Tite, que não conseguiu ainda, e cá entre nós, estamos em 6 de fevereiro, não conseguiu ainda dar essa nova cara de um time que ataca mais. Outra coisa é ver se o elenco tem jogadores para isso. Numa dessas, Pedro vale bem mais do que Caio Jorge, tá? Não foi uma troca que foi minimamente consultada para acontecer, mas que eu teria proposto se fosse dirigente do Cruzeiro ao Flamengo, para atacar desse jeito, dentro da área, você ter um atacante de 10 metros, de 15 metros, é melhor do que o Caio Jorge, que é um atacante de 40 metros. Então talvez o elenco também não seja pronto para jogar esse estilo de jogo. Para defender, o time está ansioso, então está perdendo a bola, então está gerando muitos contragolpes do adversário, então também está se defendendo mal. E aí a partir daí é um castelo de cartas que sai caindo e que a coisa vai muito mal. Isso é interno. Externamente, muita pressão de imprensa, muita pressão de torcida, muita pressão, acho que dos próprios jogadores. Eu entendo absolutamente que o cruzeirense esteja ansioso para voltar a ganhar. É muito tempo sem ganhar um título. Então eu entendo que existe essa ansiedade, essa expectativa e uma cobrança que vai passar do tom mesmo até ganhar alguma coisa e você baixar e poder trabalhar com tranquilidade. Eu acho que vai ser assim, vai ter que conviver, Tite ou o próximo, ou os jogadores vão ter que conviver com essa ansiedade. É muito cedo ainda para vaiar jogador, para cobrar técnico, mas é assim, um time tão grande como o Cruzeiro, que não ganha nada desde 2019, né, ganhou o campeonato estadual, além de tudo que viveu nesses últimos 6, 7 anos, é normal que a cobrança seja muito grande. A questão é que essa cobrança muito grande, que vem de arquibancada, que vem de imprensa, de influenciadores, e eu não estou criticando imprensa nem influenciadores aqui, tá? Todo mundo tem absoluto direito de ter sua opinião, de fazer as cobranças que deve, pelo amor de Deus, não tentem criar aqui qualquer tipo de rivalidade, de inimizade com absolutamente ninguém, até porque não é a intenção. Mas todo esse ambiente eu acho que pegou os jogadores estão ansiosos, tensos, nervosos, jogando mal, e para mim o pior, eu acho que pegou o Tite. As escalações do Cruzeiro, para mim, estão deixando de fazer sentido, porque ele começa o Campeonato Brasileiro, ele começa o jogo contra o Galo ainda sem o Gerson, mantendo o time no ano passado, ok. Aí ele começa o Campeonato Brasileiro com o Gerson de um lado, o Wanderson do outro, os dois Lucas. Ontem já entra o Christian pelo outro lado, o lado esquerdo, que ele não está acostumado a jogar, para jogar o Arroio, dessa vez pela direita, ele tinha entrado pela esquerda no outro jogo, e para jogar o Gerson no lugar do Lucas Silva, que eu acho que não faz sentido que saia do time. Então me parece que o Tite tá tateando sem saber o que vai encontrar. Tá colocando a mão numa caixa sem saber se lá de dentro ele vai tirar uma bola, se vai ser mordido por um jacaré, o que vai ter, sabe, na caixa misteriosa. E aqui me parece que tá o maior problema. Quando o técnico não parece ter certeza, convicção do que ele está fazendo, e eu acho que o Tite nesse momento não tem convicção do que ele está fazendo, ele está tateando, tentando encontrar time e resultado, isso passa para os jogadores, isso passa para a torcida, e toda essa incerteza eu acho que se traduz em um time que é inseguro dentro de campo, que foi inseguro dentro de campo contra Curitiba e contra Betim, né, gente? O Cruzeiro ganhou do Betim aos 55 do segundo tempo, um jogo que o Cruzeiro finalizou 22 vezes, 2 no alvo, jogou muito mal no final de semana contra um time que nem divisão tem. Então, porque precisou atacar posicional, né? Porque pegou um adversário todo fechado, precisou atacar desse jeito e não conseguiu. A incerteza e que me parece a insegurança do Tite nesse momento, eu acredito que o time é Lucas Romero, Lucas Silva, Wanderson, Gerson, Matheus e Caio. E de manter isso para o segundo jogo, e de continuar com isso, e de tentar mudar a postura dos caras, não, você faz... É uma mudança que é sair Wanderson para entrar Christian, sair Lucas para entrar Arroio. Então, em teoria, são 2 mudanças, mas você também mexe o Gerson de posição, são 3 mudanças do meio para frente, né? Você mantém o Lucas Romero de 5, você mantém o Matheus de 10 e você mantém o Caio de 9. As outras posições você muda todas elas. E sem motivo de mudar, porque não tinha ido mal contra o Botafogo. Outra coisa é que contra o Botafogo era um jogo mais de transição, contra o Curitiba seria um jogo mais posicional, mas ainda assim. As mudanças do Tite também me parecem que são mudanças de quem ainda não tem muita ideia do que vai mudar e de como vai mudar. Então a minha questão é que se internamente a coisa não está funcionando, se o time não está rodando, mas você vê, contra o Botafogo estava indo bem com 15 minutos, contra o Atlético estava indo relativamente bem, 2 erros de saída de bola.
dá para entender essas derrotas. A derrota contra o Coritiba não dá para entender, a não ser um rival do outro lado, que jogou muito bem, que se defendeu muito bem, que sabia como contra-atacar, ok? Mas que em algum momento do primeiro tempo estava perdidaço também. E o Cruzeiro não soube nem matar e nem controlar. Eu não sou purista, para falar da situação do Tite, eu não sou purista de pensar que não, tem que ficar com o técnico até o final, você tem que ter as suas convicções e seguir com elas, é importante você saber essas coisas, eu acredito em tudo isso. Mas eu também acredito que você só não deve demitir um técnico, você só deve insistir no trabalho de um técnico se ele sabe o que está fazendo e o time ainda não está pronto, os resultados ainda não estão vindo. E neste momento, o Tite não parece saber o que está fazendo. Os resultados não estão vindo, o jogo está piorando a cada jogo, né? O nível do Cruzeiro está piorando a cada partida. Teve uns jogos de reserva no Campeonato Estadual. Contra o Atlético começou bem, acabou mal. Contra o Botafogo também. Contra o Betim foi mal o tempo inteiro. E contra o Curitiba foi piorando. Então assim, o Cruzeiro vai piorando. Ele entra com alguma ideia, mas ele vai piorando durante os jogos. Porque eu acho que a ideia não é boa o suficiente, não está madura o suficiente. Quando você contrata um técnico para jogar de uma determinada forma, e eu acho que a ideia tem que ser contratar o Tite para jogar controlando seus adversários, atacando seus adversários. Se não tá dando certo, você tem que entender por quê. Porque o Tite tá ansioso, porque o Tite tá inseguro, e me parece que ele está ansioso e inseguro, e eu acho que isso acompanha ele desde o final da Copa de 2022, o trabalho dele do Flamengo parecia ansioso e inseguro também, e talvez ele, não sei, tenha entrado nesse redemoinho, que não consiga mais ter calma para organizar os times, pode ser que tenha acontecido, mas eu acho que só vale demitir se você sabe por que está demitindo. A gente sabe, olha, o Tite está inseguro, o trabalho não faz sentido, as escalações não fazem sentido, as trocas não fazem sentido, a forma com que o time ataca não faz sentido e defende não faz sentido. Então a gente vai demitir o Tite e a gente vai contratar este daqui, porque esse outro técnico sabe fazer esse tipo de jogo, porque ele, nos últimos trabalhos, ele fez esse. Eu só sou a favor de demitir se você sabe por que está demitindo. Sabe por que está demitindo, porque está contratando outro. E aí se erra de novo, aí quem está contratando demitindo, aí tem que ser cobrado. Então eu não acho que tem que ir com um técnico até o final, tem que ficar segurando a mão dele e acreditar no projeto cegamente. Eu também acho que é só 6 de fevereiro, está muito cedo ainda. O que eu acho é que não está indo para um bom caminho. A partir do próximo jogo, do final de semana e semana que vem Campeonato Brasileiro, o time tem que ter alguma consistência de como atacar, de calma, de tranquilidade, de como rodar a bola, de como municiar os atacantes lá na frente. Só que me parece que isso está acontecendo cada vez menos, por isso que eu acho que está indo por um mau caminho. Eu não sou a favor de demitir agora, eu não tenho nem informação suficiente, eu só vejo os jogos. Então não sei como é que estão sendo os treinos, entendimento dos jogadores. A minha sensação é de que os próprios jogadores não estão confortáveis com a forma do time jogar. E se quem está lá dentro detectar isso e perceber que nos próximos 3, 4 jogos isso não melhora, não digo nem os resultados, tá? Não digo os resultados. Se a forma de jogar não melhorar e se o Tite parecer que não sabe por que não está melhorando e por que está piorando, aí sim eu acho que tem que começar a considerar uma demissão. Começar a considerar uma demissão. Digo de novo, não é pelos resultados e não pelo desempenho, mas se o técnico não parece saber o que ele está fazendo e nesse momento os últimos 2 jogos e meio o Tite não me parece saber o que está fazendo, aí tem que começar a considerar que o técnico talvez não esteja pronto naquele momento da carreira dele para fazer o time jogar da forma com que deve jogar. Dito tudo isso, é também de se pensar se o elenco do Cruzeiro é um elenco de jogar controlando os adversários, ou se esse time precisa dar um passinho atrás. Precisa dar um passo atrás, menos posse de bola, ataques mais rápidos, se expor menos, passar com menos gente para o campo de ataque, e tentar fazer um jogo como era o do ano passado, muito organizado na defesa, ataques muito rápidos, todo mundo volta para a defesa de novo, ataques muito rápidos. Talvez o elenco seja para isso. E isso entrega bem, tá? Entrega um 3º lugar no Campeonato Brasileiro e uma semifinal de Copa do Brasil, podendo ir mais longe nos 2 casos. Então, quem está lá dentro, o Spindle no caso, tem que avaliar as 2 coisas. Se parece que o Tite sabe o que está fazendo, e se o elenco é para ele fazer o que ele gostaria de fazer. Senão, as 2 coisas têm que ser ajustadas. Ou elenco para técnico, ou técnico para elenco. Né? Ou você coloca um elenco mais parecido com o que o Tite preza de futebol e quer, ou um técnico, pode ser o próprio Tite, que dance a dança dos jogadores, que faça que o elenco jogue como o elenco pede que joga. Não que os jogadores dominam o treinador, mas vocês estão entendendo, assim, né? Se você tem limonada, se você tem limão, você só pode fazer limonada. Então, se você tem aqueles jogadores, você precisa jogar em contra-ataques e não com mais bola no pé
do que seus adversários. É isso, meu povo, de o que eu assisti do Cruzeiro nos 2 últimos jogos, esse momento que é ruim, que não parece que está melhorando, que não parece que tem um norte, e vamos ver se ele aparece já no próximo jogo. Futebol é isso, daqui a 2, 3 dias já tem de novo, e vamos ver se as coisas começam a melhorar. Valeu, gente, bom final de semana para vocês, hein? Tchau, tchau.